A paz do Senhor Jesus, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Essa é a nossa revista do segundo trimestre de 2021. A nossa lição é a de número 3, cujo título é Dons de Revelação. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura bíblica em classe. Temos aqui uma leitura bíblica em classe em 3 livros. E agora vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Agora vamos ler Atos capítulo 6, versículos 8 ao 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Vamos agora a Daniel, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Objetivo geral da lição de hoje: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Objetivo da aula de hoje, da lição de número 3, é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Os objetivos específicos são: conceituar o dom da palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Sabemos que cada objetivo específico está relacionado a um tópico respectivamente. Aqui o primeiro objetivo específico está relacionado ao primeiro tópico e assim sucessivamente, e será isso que vamos trabalhar nesta pré-aula. Ok? Introdução. O teólogo pentecostal Stanley Wharton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 aos Coríntios 12, versículos 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria.
Temos aqui um quadro que faz essa classificação geral dos dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12. Temos aí dons de revelação, dons de poder e dons de locução, ou dons de expressão, que é o dom que está relacionado à fala. Nos dons de revelação, conforme vemos aqui, nos dons de revelação, temos a palavra da sabedoria, temos a palavra do conhecimento e temos discernimento de espíritos, porque são coisas que vêm por meio do ato da revelação, quando Deus tira o véu e então nós podemos contemplar. E temos aqui os dons de poder, que é fé, curar, operação de milagres. Dons de locução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Na lição desta semana, que é a lição de hoje, a de número 3, estudaremos dos dons da primeira categoria, que é os dons de revelação. Falo, né? Temos 3 categorias e nós estudaremos a categoria aqui nesta lição de número 3, que é a lição desta semana. Então já temos aqui um adiantamento do nosso assunto. E o ponto principal da lição é: os dons de revelação servem para a orientação da igreja. Os dons de revelação servem para a orientação da igreja de Cristo. E os dons de revelação são estes aqui, conforme já mencionado, e os quais serão tratados nesta pré-aula. Pois bem, tópico primeiro, palavra da sabedoria. O conceito de palavra da sabedoria. Quando nós estudamos os dons espirituais, nós temos ali expressões rápidas para descrever o dom. Porém, no decorrer assim do estudo, nós percebemos que existe um conceito, existe uma definição, embora seja sempre importante dizer que os dons espirituais, eles se mesclam em alguns momentos e não é possível assim especificar com o máximo de categoria os dons espirituais, mas é possível ter uma ideia a respeito e uma compreensão boa a respeito para o nosso conhecimento, para a nossa edificação e também para o uso dos dons espirituais. Pois bem, o conceito aqui do dom chamado palavra da sabedoria. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Pois bem, temos aqui o conceito. A palavra da sabedoria é um dom sobrenatural concedido por Deus, que é usual, se faz uso dele, ele se torna real, Deus opera esse dom em momentos difíceis, em onde há situações extremas, complicadas, onde não seria possível improvisar, digamos assim, mas Deus entra com providência por meio desse dom. De acordo com Steven Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria e a sabedoria é a sabedoria de Deus. De acordo com Steven Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Uma definição aqui um tanto interessante. É como que o dom da sabedoria, a qual é dado ao crente, é como uma fagulha, uma centelha da sabedoria divina. Uma centelha que, digamos assim, vem mesmo do fogo maior, que é compartilhada conosco
para uso específico, qual veremos ainda aqui dentro deste tópico. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Pois bem, nós temos aqui dois exemplos do Antigo Testamento. Temos aqui dois exemplos do Antigo Testamento. Temos aqui José do Egito e temos o rei Salomão. Bem referenciado, você pode aí depois verificar as referências, como você também pode tirar um print aí e guardar. Se você desejar, entre conosco que nós mandamos esse slide para você. Olha, José do Egito, conforme Gênesis 41, versículos 14 ao 41, temos a informação que este homem, o filho de Jacó, vendido como escravo aos irmãos, aos comerciantes que o levaram para o Egito, este filho de Jacó, José, interpretou os sonhos do faraó. Faraó teve sonhos complicados, sonhos os quais não eram possíveis de serem interpretados assim por qualquer um. Porém, José, tendo a sabedoria de Deus, a sabedoria proveniente de Deus, ele então interpretou o sonho de Faraó, como ele também instruiu Faraó quanto ao que fazer. Pois na interpretação que José fez daquele sonho, tinha como mensagem que iria vir um período muito difícil para o Egito, um período de escassez muito forte. Na verdade, a interpretação dizia que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José do Egito, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele interpretou e ele também instruiu Faraó quanto ao que fazer em relação a esta mensagem que Deus estava dando a Faraó e a toda a terra do Egito. Também temos um exemplo no Antigo Testamento do rei Salomão. Claro, não poderia faltar o rei Salomão como exemplo de sabedoria. Ele se tornou um ícone da sabedoria. E sabemos também, conforme aí 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, que esta sabedoria ela foi dada por Deus. Deus deu esta sabedoria a Salomão, pois Salomão ele pediu sabedoria a Deus. E é interessante que Deus, quando falou com o rei Salomão, filho de Davi, Deus disse para Salomão que ele podia pedir o que ele quisesse. Mas Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus, que era um povo numeroso. E uma das atitudes sábias de Salomão é aquela de quando ele mandou dividir uma criança ao meio. É uma história bem conhecida, é uma história clássica, representada em teatros, em filmes, em novelas, onde 2 mulheres chegam de um bebê, ambas diziam que o filho eram delas. Então, o rei Salomão mandou partir a criança ao meio, e a verdadeira mãe se manifestou pela vida da criança, abrindo até mão da guarda daquele infante. E assim Salomão percebeu quem de fato era a verdadeira mãe daquela criança. Então, exemplos do Antigo Testamento. E temos exemplos também do Novo Testamento. Olha, observa aqui o ensino de Jesus em relação a capítulo 10, versículo 19 diz: Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Outro exemplo aqui do Novo Testamento, outro exemplo aqui do Novo Testamento é o diácono Estevão, versículos 9 e 10 do capítulo 6, que diz: E disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria
e ao Espírito com que falava. Fazendo aqui uma união destes dois versículos, nós percebemos que está falando aqui de palavras as quais teremos para dizer em situações difíceis, onde não é possível planejar, onde não é possível se antecipar. Quando nós vamos pregar, por exemplo, nós levamos anotações. Quando vamos dar uma aula, levamos o plano de aula. Mas quando estamos evangelizando, nem sempre é possível manter o tema ou a mensagem que estávamos predispostos a abordar e permanecer com esta mensagem, com esse tema. Nem sempre é possível, porque, e como aqui no exemplo aqui de Estevão, aí disputavam com Estevão. E às vezes pregamos o evangelho nesse contexto. O evangelho do ouvinte começa a questionar e às vezes a praguejar e a dizer coisas difíceis, e nesse momento nós precisamos de sabedoria, que não é nossa, é a sabedoria que vem de Deus. E também aqui, conforme Mateus, capítulo 10, versículo 19, nós sabemos que Jesus estava prevendo que os seus discípulos, eles seriam perseguidos. E Jesus já os preveniu a respeito de como eles falariam quando estivessem em uma situação assim. Jesus falou que naquela mesma hora seria dado o que eles haviam de dizer. Ok? Então, temos aqui a sabedoria das páginas do Novo Testamento. Uma liderança sábia. Nós verdadeiramente sabemos que uma liderança deve ser sábia. Aqui, não sei quem vai assistir esse vídeo, mas aqui no Ceará existe uma diferença do sábio para o sabido. O sábio é alguém virtuoso. O sabido é aquele que quer se dar bem em tudo. É o veaco, até o mau caráter também em alguns lugares. Então, uma liderança ela deve ser sábia, nunca sabida. Pois bem, o líder deve ser um sábio na pregação. A sabedoria ela é um instrumento indispensável na pregação. Aquele que prega deve sempre usar de sabedoria para poder levar a mensagem até o coração do ouvinte. O apóstolo Paulo, ele demonstra ter muita sabedoria no que diz respeito e também ao ensino, que eu nem coloquei aqui. Mas o ensino, ele é também algo também tão importante quanto a pregação. Irmão Isaac, qual é a diferença do ensino para a pregação? Eu costumo distinguir ensino de pregação da seguinte forma. Pregação já se usa aquilo que o ouvinte conhece. E o pregador usa o conhecimento do ouvinte para exortá-lo, para edificá-lo, para consolá-lo, enfim, conforme for o objetivo da mensagem, mas sempre levando em consideração o conhecimento do ouvinte e usando esse conhecimento contra ele ou a favor dele, conforme for o objetivo da mensagem. E o ensino? No ensino, não se leva em consideração o conhecimento do ouvinte. Na verdade, a abordagem do ensino é como se o ouvinte não soubesse de nada a respeito do assunto. Pode até ser que o ouvinte saiba, porém, a abordagem é como se ele não soubesse. E para fazer todo esse manejo, com certeza é necessário a sabedoria do alto. O líder deve ser também um sábio no aconselhamento, pois existem as ministrações de pregação, de ensino. Existe também um aconselhamento pessoal, em que o líder fica cara a cara com aquele que ou aquela que está necessitado de uma palavra que venha se encaixar
com a situação a qual essa pessoa está vivendo. Quando nós precisamos de aconselhamento, na verdade, precisamos de alguém que nos mostre na Bíblia como vencer a situação pela qual estamos passando. Um líder também é um sábio na administração. Os pastores, por exemplo, eles são homens cujas responsabilidades na obra de Deus são muitas. Eles estão responsabilizados pela ação, pelo aconselhamento, pelo ensino e também pela administração da obra, pois é necessário administrar com sabedoria, pois quando falta sabedoria na administração, com certeza a obra sofre, o povo sofre, as dificuldades elas só aumentam. Devemos tomar cuidado para não confundir o dom de sabedoria com os nossos interesses. Nós sabemos que a sabedoria não é o conhecimento em si. A sabedoria é a maneira como nós manejamos o conhecimento. A sabedoria é a maneira como nós aplicamos o conhecimento. E quando formos aplicar o conhecimento, ou seja, quando formos fazer uso da sabedoria, é necessário que venhamos estar convictos de que verdadeiramente estamos na direção de Deus. E não podemos confundir a direção de Deus com os nossos interesses pessoais. Irmão Isaac, isso deve ser tão difícil. Não fica tão difícil quando nós subordinamos as nossas vidas na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela tem o poder de nos direcionar e nos fazer perceber as coisas. E quem tem um dom espiritual sabe quando Deus está usando ele. Eu mesmo já fui usado em profecia. E sei que quando verdadeiramente Deus nos dá algo para dizer a alguém, isso vem uma convicção e a gente podemos provar, Deus é o Senhor mesmo, e fazemos um questionamento e Deus então vai mostrando e então vamos ficando convictos que é Deus operando. Inclusive nós veremos mais adiante que é necessário que nós venhamos analisar as manifestações espirituais para que venhamos concluir se é mesmo da parte de Deus, se é do homem, se é do diabo. Veremos logo mais, não vamos aqui se adiantar muito. E devemos ter cuidado também para não sermos manipulados por lobos cruéis ou por incautos. Com certeza você já viu algum canal dizendo assim, foi Deus que falou comigo, Deus mandou dizer isso. E esta pessoa, ela quer tão somente manipular o seu público, infelizmente quer manipular a sua igreja, quer manipular as pessoas. Se você já tem muitos anos de fé, com certeza você já viu esse tipo de obreiro, ou obreira, né? Homens ou mulheres que fazem uso da tribuna, pregam a palavra de Deus e ficam usando pretexto de sabedoria do alto, pretexto de que Deus a mandou fazer assim, que Deus a ensinou assim, eu vou proceder assim, porque Deus que me falou. E eu observo que muitas vezes as pessoas se posicionam dessa forma e muitas vezes se posicionam sempre em benefício próprio. Não é em benefício da obra, não é em benefício da... É em benefício próprio e fica dizendo que Deus me deu sabedoria para isso. Na verdade, a pessoa está olhando só para o próprio umbigo e está usando isso como pretexto para satisfazer os interesses pessoais. É necessário aceitar que lobos cruéis é a realidade, a qual é mencionada na palavra de Deus. É Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Paulo conversando com os bispos de Éfeso,
ele diz àqueles bispos efésios que dentre eles surgiriam com palavras perversas. E antes disso, Paulo fala a eles que iria surgir lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Porém, nós sabemos que não existem somente aqueles que usam de má fé. Existem aqueles também que são incautos, são tolos. E as pessoas às vezes acreditam estarem cheias da sabedoria do alto, mas na verdade também não sabem distinguir a mão direita da esquerda e faz aquela lambança e não é nada com nada e é tudo contrário à palavra de Deus e é aquela confusão. Então nós devemos sempre estar atentos a isso. Síntese do tópico 1. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12:8 não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Esta sabedoria, amados irmãos, ela é algo que vem assim diretamente de Deus, pegando aqui o gancho da síntese do tópico 1. Inclusive a sabedoria do alto, como disse, é o manejo do conhecimento. Então, é muito importante que tenhamos conhecimento bíblico. Este dom da sabedoria tem fortes relações com aquilo que Jesus falou do Espírito Santo, que ele nos faz lembrar das coisas que Jesus havia falado aos discípulos e as coisas que nós lemos na Bíblia. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar. E é necessário, então, para lembrar, é necessário conhecer. Lembrando que a sabedoria tem por base o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento tivermos da palavra de Deus, mais usados seremos no dom da sabedoria. Vamos ao tópico de número 2, que é palavra da ciência. Já vimos palavra da sabedoria, agora vamos ver palavra da ciência. O que é palavra da ciência? O dom da palavra da ciência consiste no conhecimento concedido de modo sobrenatural da parte de Deus. Ou seja, um conhecimento que não seria possível de ser obtido senão por meio da revelação. É importante que nós venhamos aqui frisar que o título da lição é os dons de revelação. E já vimos aqui o dom da sabedoria, estamos vendo agora a palavra da ciência e veremos o discernimento de espíritos, que são dons de revelação. Ou seja, é Deus quem tira o véu e então ficará evidente para nós aquilo que Deus nos mostra. O que não seria possível por outro meio, não é possível somente pelos meios de Deus. Nós naturalmente não temos acesso, mas o Senhor Deus nos dá esse acesso, ok? Então, o dom da palavra da sabedoria consiste no conhecimento concedido de modo sobrenatural da parte de Deus. Como na semelhança da sabedoria, não é algo que adquirimos nos livros, não é algo que adquirimos nas palestras, não é algo que adquirimos nos filmes, não é algo que adquirimos no dia a dia, na experiência de vida. A palavra da ciência ou do conhecimento é uma revelação de Deus. E a função, qual é a função da palavra da ciência? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais. Meu irmão, nós devemos levar em consideração que o evangelho é coisa séria. O evangelho não é assim brincadeira, e não podemos ficar brincando com a nossa fé
E também não podemos ficar brincando com a fé dos outros. Os dons não é assim coisas corriqueiras, porque são coisas operadas diretamente por Deus. E não são coisas banais, não são coisas triviais, não são coisas supérfluas, não são coisas insignificantes, não são coisas assim que poderíamos até viver sem elas. Não, são coisas necessárias para as nossas vidas, são coisas assim cujos valores são os últimos, são os maiores. E sabemos que existe às vezes muita bagunça, muita meninice em relação ao dom da palavra da ciência, que não visa propósitos triviais. E claro que esta palavra da ciência também não é para dizer aquilo que já está na palavra de Deus. Também é dizer aquilo que já é do conhecimento das pessoas, ok? Nesses dias nós estamos vendo muito profecias antigas. E muitos vão assimilar que aquelas profecias estavam relacionadas à pandemia pela qual estamos vivendo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas Isaac, você é muito incrédulo. Não é que eu seja incrédulo, é porque a pessoa fica disparando profecia em todo evento, fica disparando profecia em toda pregação. Parece que nem aquele humorista, um dia cola, vai que cola. E também alguns, com certeza, podem ser foram de fato usados por Deus. Sendo que eu não acredito muito, porque essa profecia não mudou em nada, não impactou, não fez a igreja mudar de atitude. Ficou só para dizer assim, eu avisei. Então não vejo muito assim, porque quando foi profetizada aquela seca, que a igreja de Jerusalém muito sofreu por causa daquela estiagem, aquilo ali preparou a igreja, aquilo ali serviu de fato para orientar a igreja, para que a igreja esperasse esse momento difícil, assim como aconteceu ali no Egito, quando José interpretou o sonho de Faraó. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Não é aquela coisa trivial, não é aquela coisa banal, não é aquela coisa assim insignificante, é coisa que venha contribuir com a preservação, com a edificação, com o fervor, com a alegria da igreja do Senhor Jesus. O pior é que se dizem serem usadas na revelação, algumas delas dizem serem usadas, costumam ser bem arrogantes. Até acreditam, algumas delas, que se alguém duvidar delas, esta pessoa poderá morrer, poderá ficar com o olho cego, poderá ir para uma cadeira de rodas. Então, o ambiente é bem hostil, o clima fica assim, bem pesado. Porém, devemos analisar as manifestações espirituais. Devemos julgar as manifestações espirituais e tirarmos conclusões corretas, e assim poderemos então acatar ou descartar conforme for a verdade. Pois bem, em exemplos da ciência, nós temos aqui um exemplo do profeta Eliseu. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. O rei da Síria fazia planos e o profeta Eliseu tomava conhecimento dos planos. Eram planos de guerra, eram planos de batalha, eram planos militares. E o rei da Síria dizia: vou posicionar meu exército assim, atacar dessa maneira. Aí o que acontecia? Quando o rei da Síria vinha a Israel já estava preparado como quem sabia o que o rei da Síria ia fazer. E de fato Israel sabia já antecipadamente, por causa do dom da palavra do conhecimento. E assim Eliseu tinha um conhecimento antecipado e compartilhava esse conhecimento, e o povo se
então, de acordo com aquele conhecimento. É interessante notar que esse tipo de informação nunca vai estar na palavra de Deus. Por exemplo, quando Paulo teve aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso não encontraremos isso dentro das Sagradas Escrituras. Digamos que Deus quer que eu vá morar em determinado lugar, Deus quer que eu vá fazer missão em determinado lugar, digamos que Deus quer que eu vá pregar em determinado lugar, eu não vou encontrar essa informação na Bíblia, então Deus vai falar comigo pessoalmente, vai me dar esse conhecimento para que eu possa agir de acordo com ele. E aconteceu que o rei da Síria disse assim, temos um traidor, tem alguém entregando as nossas táticas ao exército de Israel. Alguém disse, não, meu rei, não tem traidor não, é Eliseu, que quando ora, Deus diz a ele o que é que o meu rei havia planejado. Vamos aqui um outro exemplo, Temos aqui Daniel. Ao profeta Daniel, Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais. O livro do profeta Daniel, os escritos, o registro, é algo assim extraordinário, porque o profeta Daniel, ele teve conhecimento antecipado dos impérios. Nos dias do profeta Daniel, havia o império da Babilônia. O império Babilônia caiu sob o poder do império Medo-Persa, que depois ficou conhecido como o Império Persa. Depois veio o império de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, que era o império grego, império macedônio também chamado. Depois veio o império romano e o profeta Daniel antecipadamente teve visão e conhecimento destes dois impérios. Os críticos até vão dizer que o livro do profeta Daniel tem uma autoria tardia, ou seja, o livro foi escrito depois dos eventos, mas é porque o livro é muito preciso. Aí os incrédulos vão crer dessa maneira, que só pode ter sido escrito depois. Mas os estudiosos, que levam a sério mesmo a pesquisa, os estudos, mostram evidências que o livro do profeta Daniel é um livro antigo, que foi escrito mesmo antes dos eventos ocorrerem na sua totalidade. Eu digo antes dos eventos ocorrerem na sua totalidade, porque Daniel ainda viu o Império Babilônico, viu o Império Babilônico cair e viu o Império Persa. Aí depois vem então o Império Grego, que foi o Império de Alexandre o Magno. Atos 5, versículos 1 a 11, na instrumentalidade deste dom, Pedro desmascarou Ananias e Safira. Foi dado a Pedro o conhecimento de que Ananias e Safira estavam mentindo. Ananias e Safira, eles queriam algo, eles objetivavam uma coisa muito comum em nossos dias. O que é que Ananias e Safira queriam? Eles queriam ter status dentro da igreja. Eles queriam serem pessoas notadas dentro da igreja, pessoas benquistas, pessoas elogiadas. Olha que casal virtuoso, vendeu a sua propriedade, deu todo o dinheiro na igreja. E eles não haviam dado todos. Eles guardaram a parte e deram a outra parte como se estivesse dando todo, para que recebessem um elogio de que haviam dado tudo que possuíam em oferta na obra de Deus, para atender os necessitados, as viúvas, os órfãos. E naquele momento ali, Deus agiu dessa forma para nos dar uma lição, para que não desejemos status no seio da igreja de Jesus, mas que desejemos servir com coração sincero. Ok? Síntese do tópico 2. O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano
ou artimanha do maligno. Porém, o maligno, irmãos, ele é tão audacioso, aqui fazendo um comentário aqui da síntese, porque a síntese está dizendo que a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Porém, os carnais e os motivados por espíritos malignos, eles querem usar justamente os dons para enganar o povo. Porém, os dons espirituais, eles são sempre guiados por aquilo que está na palavra de Deus. E assim fica possível distinguir o certo do errado, o errado do certo. Que é o que nós vamos estudar agora no tópico 3, discernimento dos espíritos. Eita, irmão Isaac, discernimento dos espíritos. Ainda colocou aqui a imagem de um espírito maligno, um bicho feio. Sim, colocamos mesmo, porque a situação de fato pode ser feia, como também pode ser bela, vai depender das nossas decisões, vai depender da nossa análise, vai depender da forma como agimos em relação às manifestações espirituais. Pois bem, o dom de discernir espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então é isso, discernir os espíritos, é saber julgar as manifestações espirituais. Olha, aqui em João, 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, quando o texto fala espíritos, não está falando do Espírito de Deus. Aqui eu estou usando apenas um versículo, mas quando é lido aqui o texto de 1 João, capítulo 4, nós vemos que o Espírito Santo, ele é mencionado no singular e também, claro, com um E maiúsculo, se referindo a esta pessoa da Trindade. Porém, quando nós vemos aqui espíritos, o Espírito, na verdade, ele não é o Espírito Santo de Deus. Quando vemos aqui espíritos, é uma referência a seres que não são anjos de Deus e também não é nenhuma representação do Espírito Santo de Deus. Então, em tais espíritos, não devemos crer. E a Bíblia é interessante que ela nos motiva a averiguar isso, a analisar isso, a tirar a prova de que se é o Espírito Santo de Deus ou se é espíritos aí, sei lá, no caso demônios que estejam falando. Atos 20, 29 diz: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, meus amados irmãos, existe essa realidade, como já disse anteriormente. Existe em nosso meio, não estou dizendo dentro da sua igreja local, não estou dizendo na sua congregação, embora seja possível. Mas a Bíblia diz que em nosso meio, na igreja de Jesus, existem falsos profetas, existem falsos obreiros, existem falsas manifestações espirituais, existem falsas manifestações do poder de Deus, existem mover que não é do Espírito Santo, mas que é de espíritos malignos ou de lobos cruéis, moveres de espíritos ou moveres de lobos cruéis que não perdoam o rebanho.
porque a falsa manifestação espiritual pode ser de natureza espiritual maligna e de natureza carnal, de lobos cruéis, que não tem nenhum afeto pela igreja do Senhor Jesus. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Teremos sempre essas 3 possibilidades de manifestação espiritual. E como já disse, a palavra de Deus, ela nos motiva a fazermos esta análise. Diante de uma manifestação espiritual, é Deus? É o homem? É o diabo? Quando não é Deus, eu prefiro acreditar que é o homem. Mas existe a possibilidade de ser o diabo ou os demônios, seres espirituais da maldade. Pois João diz, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Se for espíritos, então não serão de Deus. Discernindo as manifestações espirituais. Nenhuma real manifestação do Espírito Santo será contrária ao que diz a Bíblia, certo? Há uma manifestação espiritual, mas a profecia foi no poder, foi no manto. A atmosfera da igreja estava nota 1000. A temperatura estava 500 graus de puro fogo santo e poder. E a profecia, falou uma coisinha assim que não está de acordo com a Bíblia, mas não está de acordo com a Bíblia. Descarta, irmãos, descarta. É que os falsos profetas, eles têm usado a ferramenta do medo. Os falsos profetas usam a ferramenta do medo. Eles profetizam profecias deles mesmos, ou profecias provenientes de espíritos malignos, e ainda fica ameaçando aqueles que estão duvidando. Fica ameaçando com pragas, com agouros, com maldições, aqueles que não acreditam em suas bizarrices. São bizarrices quando não tem o crivo da palavra de Deus, são bizarrices, são meninices. Irmão Isaac, o irmão não crê em profecia? Creio, é porque agora nós estamos falando em discernimento dos espíritos e devemos discernir. Já vi muita profecia de Deus, já vi muita revelação de Deus, mas infelizmente vem muito mais do homem e talvez até de seres malignos que desejam bagunçar a obra de Deus. Então, nenhuma real manifestação do Espírito Santo será contrária ao que diz a Bíblia. Porém, falsos profetas ou irmãos incautos, ingênuos, eles não gostam de serem contrariados. E quando são, usam a ferramenta do medo. O Espírito Santo, por meio da Escritura, nos ensina a examinar a legitimidade das manifestações espirituais. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é de autoria do Espírito Santo. E na Bíblia Sagrada temos recomendações para que venhamos agir e conhecer a real manifestação. Se é uma manifestação de Deus, do homem ou do diabo. Agora, lembrando que nós estamos aqui falando de um dom. Então, isso é algo proveniente de Deus. Mas, como já disse em relação ao dom da sabedoria, eu também não tenho nenhuma dúvida que o dom do discernimento dos espíritos não deixa de ser um dom onde exista também um grande teor da sabedoria e onde existe também aí um grande teor do conhecimento bíblico, como também um teor do dom do conhecimento e aquilo que Deus revelou em relação a isso mesmo, a essa manifestação espiritual. Eu quero dizer com isso que existe uma mesclagem de tudo, porque Deus ele
fala por meio daquilo que nós conhecemos. Deus fala numa linguagem que nós assimilamos. E Ele fala com a bagagem que nós possuímos. Inclusive, se Deus mandar eu entregar uma profecia, eu falarei esta profecia com o meu sotaque, falarei com a minha dicção ruim, falarei com todos os traços da minha personalidade. A mensagem será de Deus, mas a instrumentalidade é o profeta. Até porque a inspiração é verbal, não é aquela inspiração mediúnica, típica do espiritismo. Não, Deus nos dá a mensagem e nós a verbalizamos. Não é aquela coisa de transe, onde a pessoa perde os sentidos. Enfim, é por inspiração, ok? E é o dom. Lembremos que é o dom. O dom é aquilo que sabemos porque Deus nos fez saber. Síntese do tópico 3. O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Mais uma vez eu digo, você é convidado pela palavra de Deus a fazer discernimento da origem e a natureza das manifestações espirituais. No princípio da minha fé, eu fui enganado várias vezes, mas como ninguém é enganado a vida toda, hoje eu procuro ter reservas, que é o que a Bíblia nos recomenda. A Bíblia nos recomenda termos reserva, estarmos com o pé atrás, fazermos a análise para então tirarmos as conclusões. E falando em conclusões, vamos à conclusão da nossa aula. A Igreja do Senhor Jesus possui dons de revelação para sua preservação e expansão. Dom de revelação não é assim para brincadeira, para atrair o povo, para que o povo fique animado. Olha, Deus revelou, Deus mostrou isso ao meu respeito e tal. Não é para brincadeira, tem um propósito muito forte, muito específico. A legitimidade destes dons dependem do crivo da palavra de Deus, ok? Se a manifestação espiritual, estamos aqui falando de dons de revelação, se esse fere de alguma maneira a palavra de Deus, então pode já desmerecer essa manifestação espiritual. Eu percebo que, às vezes, em algumas igrejas, há muitas pessoas que elas não são levadas por aquilo que está na palavra de Deus. Elas são, a sua cosmovisão de vida, a sua maneira de ver as coisas, está tudo baseado em experiências. Quando são experiências legítimas, naturalmente elas estarão de acordo com a palavra de Deus e não há nenhum problema que a pessoa venha ter a base de sua vida, a direção de sua vida, os rumos de sua vida nessas experiências. Mas o que acontece é que quando as pessoas ficam viciadas nisso, elas de fato se distanciam da palavra de Deus e as experiências vão ficando cada vez mais distantes daquilo que é prescrito na Bíblia Sagrada. E quem deturpa a palavra de Deus por meio de falsas manifestações espirituais não passa de um herege. Quando alguém diz, Deus mandou eu dizer isso, e isso que ele diz deturpa a palavra de Deus, o tal é um herege. Deus me mostrou isso, e não se coaduna com a palavra de Deus, é um herege, digno de ser reprovado. Pois a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela veio a surgir, vamos falar aqui do Novo Testamento para encerrar. O Novo Testamento surgiu por meio daquilo que foi revelado. Jesus ensinou pessoalmente os seus apóstolos. Depois os apóstolos tiveram, sim, experiências com Deus. Mas as experiências que os apóstolos tiveram com Deus estavam sempre coadunando
com a vida que os apóstolos tiveram com Jesus, quando andaram com ele e aprenderam com ele, ok? Então os apóstolos, eles fizeram o cânon da Bíblia, por direção de quem? Do Espírito Santo. E então o Espírito Santo hoje ele trabalha nos revelando coisas específicas, sim, porque algumas coisas, assim como que se Deus for falar para mim, não vá para tal lugar, não vou encontrar essa informação na Bíblia. Quando eu estou num culto e tem uma falsa manifestação espiritual, não tem como eu abrir assim a Bíblia e aquele versículo assim já apontar para aquilo que está acontecendo de forma imediata. Não, são dons espirituais que ocorrem em nós, mas que estará sempre em respaldo com a palavra de Deus, ok? Então esta é a nossa aula, na verdade a pré-aula. Muito obrigado se você ficou até aqui conosco. E até a próxima lição, se for da vontade do Senhor nosso Deus.